Alô, alô, galera, aquele abraço. O papo agora para a KTO é zona de rebaixamento do Brasileirão. Começa neste sábado a 21ª rodada, a segunda rodada do retorno. É claro que temos ainda 12 jogos atrasados por fazer. O campeonato está realmente maluco nesse momento, vários jogos atrasados, mas teremos nesse sábado começando a 21ª rodada. E a partir de agora, no plantão do Paulinho, vou mostrar quais os times que poderão chegar ao final da rodada na zona de rebaixamento. Já é certo que o Atlético Goianiense vai fechar a rodada vencendo, empatando, perdendo, não importa o placar, no Z4. Fluminense, Cuiabá, Vitória, Grêmio, Corinthians, Internacional e Juventude, destes 7, 3 vão fechar a rodada ao lado do Atlético Goianiense. Vou mostrar para você também que torce para um desses times aqui, o que o seu time tem que fazer na rodada para ou sair do Z4 ou para não entrar na zona de rebaixamento após a rodada deste final de semana. Sempre para a KTO, tá aqui, kto.com. Entra lá, acessa o site, entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. Vamos à rodada do fim de semana? Rodada com os jogos da parte de baixo da tabela, apenas dos jogos da parte de baixo da tabela. Neste sábado tem 4 da tarde, Vitória e Cuiabá. Os dois brigando contra o Z4, contra o rebaixamento. Também no sábado, 8 da noite em Goiânia, tem Atlético Goianiense contra o Botafogo Lanterna. Atlético Goianiense na rodada não sai do Z4, mas vai tentar vencer o Botafogo para respirar um pouco mais aliviado e talvez nas próximas rodadas sair da zona de rebaixamento. Domingo, 4 da tarde tem em Curitiba, o Grêmio tentando não voltar para o Z4 contra o Atlético, contra o Furacão. Também às 4, duelo para se afastar da zona de rebaixamento, Corinthians e Juventude. Também às 4 tem Fluminense e Bahia, o Fluminense no Z4 tentando sair da zona de rebaixamento. E às 5 da tarde, Inter contra o Palmeiras no Beira-Rio, o Internacional com 5 jogos atrasados no Campeonato Brasileiro. Daqueles 12 jogos, 5 são do Inter. O Inter, depois de muitas rodadas, poderá nesta rodada, se perder o jogo para o Palmeiras, entrar no Z4. Então, são os jogos que envolvem as equipes de baixo da tabela, que a partir do Juventude até o Fluminense, então, destas 7 equipes, 3 delas vão fechar a rodada junto com o Atlético Goianiense na zona de rebaixamento. Vasco com 23, Criciúma com 21, esses dois aqui, com certeza fecham a rodada fora do Z4. Aí você vai olhar para Paulinho, ó, como é que tu coloca o Juventude que tem 21, ameaçado de rebaixamento, de entrar na zona de rebaixamento nesta rodada, não coloca o Criciúma que também tem 21, porque é fácil, pessoal. Porque tem duelo direto aqui entre Corinthians e Juventude, entre Vitória e Cuiabá. Então o Criciúma, é certo que no final da rodada, se der tudo errado, vai ficar na frente do Atlético Goianiense, isso é certo, do Cuiabá ou do Vitória, isso é certo, do Juventude ou do Corinthians e também do Fluminense. Já tem 21, o Flu no máximo vai a 20. Então, o Criciúma, mesmo com 21, o Criciúma não entra nesta rodada na zona de rebaixamento, tá bom? Vou começar aqui de baixo para cima. O Dragão, confirmando o Dragão, vai fechar a rodada na zona de rebaixamento. Vamos à projeção do Fluminense. O Flu na rodada. O Flu já é certo o quê? Se empatar ou se perder o jogo, certo? Empatando ou perdendo com o Bahia aqui, ó. Cadê a rodada aqui? É Flu e Bahia, empatando ou perdendo o jogo, o Fluminense fecha a rodada no Z4, ou em 19º, ou então em 18º, 19º lugar. Ok? O Fluminense só poderá deixar a zona de rebaixamento se vencer o Bahia. Fluminense, aliás, que já não perde há 4 jogos, vem crescendo no Campeonato Brasileiro, até perdeu a Copa do Brasil agora para o Juventude nessa quinta-feira em Caxias. Estou falando de Campeonato Brasileiro. No Brasileirão, o Fluminense não perde há 4 jogos. Tem 3 vitórias e um empate na sequência invicta. Última derrota para o Fortaleza, lá em Fortaleza, na 15ª rodada por 1-0. Então, para sair do Z4 nesta rodada, primeiro o Fluminense tem que vencer a partida. Depois, vai torcer por
2 resultados paralelos entre 3. Que o Corinthians em casa em São Paulo não vença o Juventude. Que o Grêmio em Curitiba não vença o Furacão. E que dê empate entre Vitória e Cuiabá, que jogam nesse sábado lá em Salvador. Então, com 2 resultados paralelos, ou tropeço do Corinthians, ou tropeço do Grêmio, ou empate entre Vitória e Cuiabá, dando 2 desses 3 resultados possíveis aqui, o Fluminense vencendo o Bahia, deixa a rodada fora do Z4. Porque o Fluminense vence, vai a 20 pontos e vai secar aí 2 inimigos. Corinthians, Grêmio, Vitória ou então o Cuiabá. Eu falo no Cruzeiro, o Cruzeiro está na parte de cima da tabela. Vou até fazer um outro vídeo depois com o pessoal de cima da tabela lá. Cruzeiro que voltou da Série B e cada vez subindo mais. Falar agora do Cuiabá, pessoal. Cuiabá 18º, tem 17 pontos na tabela. O Cuiabá, se empatar ou perder para o Vitória em Salvador, já é certo que fecha a rodada na zona de rebaixamento. Ou em 18º ou então em 19º. Para o Cuiabá, terminar a rodada fora do Z4. Primeiro, tem que vencer a partida. Tem que vencer o Vitória lá em Salvador. No Barradão, o Cuiabá tem que vencer a partida. Bom, aí vencendo vai precisar de 2 resultados paralelos em 3 para terminar a rodada fora da zona de rebaixamento. Um deles aqui, pessoal, combinar que é praticamente, não vou dizer impossível, né? De acontecer o Fluminense vencer por 6-0 o Bahia. Mas não é um resultado normal, né? Uma goleada tão ampla assim. Então, se o Fluminense perder para o Bahia, empatar ou vencer até 5-0, por até 5 gols de diferença, já serve para o Cuiabá. Cuiabá vence por 1-0, por exemplo, o Fluminense vence por 5, beleza. Corinthians e Juventude. Coringão não pode vencer o Juventude. Atlético Paranaense e Grêmio. O Grêmio não pode vencer o Atlético. Então, se dois dos 3 resultados aqui acontecerem, o Cuiabá vencendo o Vitória em Salvador, fecha a rodada fora do Z4. Por exemplo, se o Fluminense não venceu o Bahia, ou no máximo venceu o Bahia por 5-0, e o Corinthians ou o Grêmio, se um dos dois não vencer, o Cuiabá vencendo, termina a rodada fora da zona de rebaixamento. Porque o Cuiabá vence o Vitória, vai a 20 pontos. Aí vai torcer por 2 resultados paralelos. Vamos ao Vitória. Condição do Vitória para deixar a rodada, terminar a rodada fora da zona de rebaixamento. Já é certo que, se o Vitória perder em casa para o Cuiabá, vai fechar a rodada entre os rebaixados, ou em 18º, ou então em 19º. Para fechar a rodada fora do Z4, tem que, no mínimo, vencer ou empatar. Não pode perder. Digamos que o Vitória vença a partida. Com certeza ele fecha a rodada fora da zona de rebaixamento. Entre 13º e 16º lugar. Então, se o Vitória vencer, vai a 21 pontos. Na pior das hipóteses, vence o jogo, mas dá tudo errado na rodada. Resultados paralelos dão errados. Vai ficar em 16º aqui, então fora do Z4. Ok? Então, Vitória venceu, está fora do Z4. Vitória perdeu, termina a rodada na zona de rebaixamento. Se empatar, apesar de 2 resultados paralelos, para não entrar na zona de rebaixamento. Que o Corinthians em casa perca para o Juventude, que o Grêmio em Curitiba perca para o Atlético e que o Fluminense em casa não vença o Bahia. Então, para o Vitória, com o empate, terminar a rodada fora do Z4, tem que acontecer 2 resultados. Derrota do Corinthians, derrota do Grêmio ou empate ou derrota do Fluminense. Dando 2 resultados aqui, 2 combinados aqui, o Vitória empatando com o Cuiabá, fecha a rodada fora do Z4. Se o Fluminense não vencer, Grêmio, Corinthians perderem, então 2 dos 3 aqui, o Vitória com empate garante a sua saída do Z4 aqui. Empatou, vai 19 pontos, dando aí 2 resultados paralelos em 3, o Vitória fecha a rodada fora da zona de rebaixamento. O Grêmio é 16º. Vamos à projeção do Grêmio. Já é certo que, se o Grêmio perder o jogo para o Atlético em Curitiba, vai fechar a rodada na zona de rebaixamento. Vai voltar para o Z4. Vai ficar em 17º ou 18º. Aliás, torcedor do Grêmio, já é certo que, quando o Grêmio entrar em campo, domingo, 4 da tarde, em Curitiba, o Grêmio vai estar na zona de rebaixamento. Por quê? Porque joga nesse sábado Vitória e Cuiabá. Quando a bola rolar em Salvador, um empate em 0-0, o Vitória estará indo para 19 pontos. Vai passar o Grêmio. Se o Vitória vence a partida, vai a 21, passa o Grêmio. Se o Cuiabá vence a partida, vai a 20, passa o Grêmio. Então, já é certo que, quando o Grêmio entrar em campo para enfrentar o Atlético em Curitiba, vai estar na zona de rebaixamento. Aí a questão é o seguinte:
Se o Grêmio vencer em Curitiba, já é certo que, independentemente de qualquer outro resultado paralelo, o Grêmio vencendo o Atlético em Curitiba, fecha a rodada fora da zona de rebaixamento. Pode ser 13º, 14º, 15º, 16º. Então aqui, ó, se o Grêmio vencer, vai fechar aqui, ó, de 13º a 16º. Então, fora da zona de rebaixamento. Se o Grêmio empatar em Curitiba, vai precisar de 2 resultados paralelos, em 3 aqui, para fechar a rodada empatando em Curitiba, fora do Z4. Que o Corinthians em casa perca para o Juventude. Que dê empate entre Vitória e Cuiabá e que o Fluminense não vença o Bahia. 2 resultados. Por exemplo, Corinthians perde para o Juventude em casa, serve, precisa de mais um resultado. Ou empate entre Vitória e Cuiabá, ou que o Fluminense não vença o Bahia. Deu um empate esse sábado entre Vitória e Cuiabá. Aí domingo, para o Grêmio empatar com o Atlético em Curitiba e ficar fora da zona de rebaixamento, vai precisar de mais um resultado paralelo. Ou a derrota do Corinthians, ou o tropeço do Fluminense em casa. Entenderam? Essa questão é importante aí. Então, se o Grêmio vencer, vai a 21 pontos, fecha a rodada fora do Z4. Se o Grêmio perder, fica com 18, vai ser ultrapassado por Vitória ou Cuiabá com certeza, no mínimo por um dos dois, termina a rodada no Z4. E se o Grêmio empatar o jogo, vai precisar de 2 combinações em 3 para fechar a rodada fora do Z4. Vamos à projeção do Corinthians, que é 15º com 19 pontos na tabela. O Corinthians, se vencer a partida, Corinthians e Juventude, vitória do Corinthians, qualquer placar, o Corinthians fecha a rodada da 12ª até a 14ª posição. Então, se o Corinthians vencer, pessoal, ele vai ser 12º, 13º, 14º. De 19 vai a 22 pontos, então vai ficar aqui, ó, de 12º a 14º, portanto, fora da zona de rebaixamento. Se o Corinthians empatar o jogo, aí o Corinthians empatando com o Juventude, vai precisar de 2 resultados paralelos em 3 para fechar a rodada fora do Z4. Que o Grêmio não vença o Atlético lá em Curitiba. Que dê empate entre Vitória e Cuiabá, ou que o Fluminense não vença o Bahia. Dando 2 desses 3 resultados, 2 dos 3, o Corinthians empatando o seu jogo com o Juventude em casa, fica fora do Z4 ao final da rodada. Se o Corinthians perder para o Juventude, bom, o Corinthians perde para o Juventude, estaciona aqui com 19 pontos. Aí para fechar a rodada fora do Z4, vai torcer por 2 resultados paralelos. Que o Grêmio perca em Curitiba para o Atlético, por quê? Se o Corinthians perde, fica com 19, e o Grêmio empata com o Atlético, aí fica 19 e 19, só que o Grêmio vai passar o Corinthians pelo número de vitórias, 5 contra 4. Então, se o Coringão perder para o Juventude 1-0, por exemplo, Juventude 1, Corinthians 0. O Grêmio tem que perder o jogo em Curitiba. E, são os 2 resultados, e o Fluminense não pode vencer o Bahia. Porque se o Fluminense vencer o Bahia, o Fluminense tem 17, vencendo vai a 20 pontos, 5 vitórias. Ultrapassa o Corinthians, vai ter 19. Entenderam? Corintianos aí. Então, se o Corinthians perder o jogo, tem que torcer por dois resultados. Que o Grêmio perca em Curitiba e que o Fluminense não vença o Bahia lá no Rio de Janeiro. Tá certo? Vamos ao Inter, pessoal. Ó, depois de muitas rodadas, o Inter agora sim ameaçado de entrar na rodada, ao final da rodada, na zona de rebaixamento. O Inter tem 5 jogos atrasados para fazer. O Inter é 14º colocado, tem 20 pontos na tabela. Já é certo que, se o Inter vencer o Palmeiras ou empatar com o Palmeiras, o Inter termina a rodada fora da zona de rebaixamento. Se vencer, vai terminar a rodada de 12º até 14º. Vence, vai a 23, vai ser 12º, 13º ou 14º. Se o Inter empatar com o Palmeiras, ao final da rodada vai ficar, ó, de 13º até 16º. Empatou o jogo com o Palmeiras, deu tudo errado na rodada, nos resultados paralelos, na pior das hipóteses o Inter vai ficar aqui, ó, em 16º, portanto ainda fora da zona de rebaixamento. Bom, o Inter poderá entrar no Z4, terminar a rodada no Z4 se perder o jogo. Para começo de conversa, o Inter só poderá terminar a rodada no Z4 perdendo o jogo para o Palmeiras. Digamos, para efeito hipotético, perde o jogo por 1-0 para o Palmeiras. Beira-Rio, domingo, 5 da tarde, Inter 0, Palmeiras 1. Aí é o seguinte, aí o Inter vai precisar de 2 resultados paralelos em 4 aqui para, mesmo perdendo para o Palmeiras, não fechar a rodada entre os rebaixados. Que o Corinthians não vença em São Paulo Juventude. Que o Grêmio não vença o Atlético em Curitiba. Que dê empate entre Vitória e Cuiabá, ou que o Cuiabá no máximo vença por 3 gols de diferença o Vitória. E ainda, isso aqui é o mais fácil de acontecer, né, pessoal? Porque o Inter, se perder por 1 gol para o Palmeiras, só será ultrapassado pelo Fluminense se o Flu vencer em casa por 8-0 o Bahia.
Então vamos combinar o seguinte, na prática o Inter precisa de um resultado paralelo, porque isso aqui não deve acontecer, certo? Então, perdeu para o Palmeiras por 1-0, por exemplo, vai torcer por um resultado paralelo. Tô até descartando isso aqui, né? Mas é para efeito matemático mesmo. Ou que o Corinthians não vença o Juventude, ou que o Grêmio não vença o Atlético, ou que dê empate entre Vitória e Cuiabá nesse sábado, ou então que o Cuiabá, no máximo, vença por 3 gols de diferença. Esta é a única hipótese de o Inter terminar a rodada no Z4, é primeiro perdendo para o Palmeiras, ok? Se ele perde para o Palmeiras, estaciona aqui em 20 pontos, poderá ser ultrapassado pela galera de baixo aqui, fechar a rodada na zona de rebaixamento. Para fechar o giro, Juventude, 13ª posição com 21 pontos na tabela. Vamos ao Juventude. Já é certo que, se o Juventude vencer o Corinthians em São Paulo ou empatar com o Coringão, fecha a rodada fora da zona de rebaixamento. Se vencer, vai ficar de 11º a 13º. Então, fecha a rodada vencendo em 11º, 12º, onde está em 13º. Ok? Se o Juventude empatar, vai ser, ao final da rodada, vai estar da 12ª até a 14ª posição. Aqui, ó, 12º, 13º, 14º. Se o Juventude perder, aí sim, a única chance do Juventude entrar no Z4 ao final da rodada é perdendo em São Paulo. Bom, digamos que o Juventude perca para o Corinthians em São Paulo. Vai precisar de um resultado, só um resultado em 4 para fechar a rodada fora da zona de rebaixamento. Que o Criciúma perca em casa para o Galo por 4-0. Não é a tendência. Pode até perder, mas perder por 4 não é a tendência. Ou que o Inter perca em casa para o Palmeiras. Ou que o Grêmio não vença o Atlético em Curitiba. Ou ainda que o Vitória não vença o Cuiabá. Que dê Cuiabá ou empate. Então, se o Juventude perder, por exemplo, por 1-0 para o Corinthians, vai depender de um resultado paralelo, dos 4 aqui, para terminar a rodada fora da zona de rebaixamento. Tropeço de Criciúma, tropeço do Inter, tropeço do Grêmio, tropeço do Vitória. Se um dos 4 tropeçar, o Juventude, mesmo perdendo para o Corinthians, fecha a rodada fora da zona de rebaixamento. O Juventude tem 21, o Corinthians tem 19. Se o Coringão vencer o jogo, vai a 22 e ultrapassa já o Juventude, ok? O Juventude vai secar aqui Inter, vai secar Grêmio, vai secar Vitória e Cuiabá, Fluminense, enfim. Essa é a questão do Juventude para terminar a rodada fora da zona de rebaixamento. Quero a sua opinião a partir de agora no plantão do Paulinho. Já é certo que, no final da 21ª rodada, o Dragão, o Atlético Goianiense, vai fechar a rodada entre os rebaixados. Dos 7 aqui, ó, Juventude, Inter, Corinthians, Grêmio, Vitória, Cuiabá e Fluminense. Desses 7, na sua opinião, quais os 3 que vão fechar a rodada no Z4, na zona de rebaixamento ao lado do Atlético Goianiense? Quero a sua participação a partir de agora aqui no plantão do Paulinho. Fui!